Bom dia, tenho 5 advertências de Deus para você hoje, nessa oração do dia. Fique comigo até o final. 5 advertências, Lucas 12, orando o Novo Testamento, nessa corrente fiel ao Evangelho, na oração do dia. Espero que essas 5 advertências para hoje seja praticada por todos nós, você filhinho, você filhinha. Vamos orar? Deixa a curtida, a gente quer aumentar o alcance. Pedido de oração nos comentários. Compartilha com quem você ama. É a primeira vez? Se inscreva. Vamos orar. Senhor Deus, hoje nós temos 5 advertências do Senhor em Lucas 12. É o Senhor falando com a gente. Nós estamos orando o Novo Testamento. Ó Deus, dá-nos essa advertência mesmo. Dá-nos essa advertência para que vivamos conforme o Teu querer. Dá-nos essas 5 advertências para que desfrutemos da boa vida que o Senhor tem para nós. Cada filhinho, cada filhinha do Senhor aqui, guarde essas 5 advertências para hoje e para a vida. Sim, ó Deus, nessa oração do dia. Nessa oração do dia. E todo dia, de segunda a segunda, estamos aqui diante do Senhor, desfrutando da Sua presença e tendo norte para a vida, sabendo daquilo que Te agrada e desfrutando da vida boa que vem da cruz da ressurreição. Que assim seja. Amém e amém. Leia primeiro Lucas 12, leia o capítulo todo e aí sim você participa comigo aqui da oração do dia. Lucas 12 tem 5 advertências e no final eu tenho o desafio do dia. Ao ler Lucas 12, você vai perceber que do versículo 1 ao versículo 12, Jesus trata da hipocrisia. Pastor, o que é hipocrisia? É ser um ator. É aparentar aquilo que na verdade não é. É dizer que tem valores que na verdade não tem. Hipocrisia tem a ver com encenar. Encenar, atuar como um ator. E você percebeu que no versículo 1 diz, visto que milhares de pessoas se aglomeravam a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos discípulos. Dessas 5 advertências, 4 é para os discípulos e uma para a multidão. A primeira advertência é, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado com essa vida de ator. Cuidado para vocês aparentarem uma coisa que não são. Cuidado. E ele fala da hipocrisia como fermento, aquilo que começa pequeno e vai crescendo. Todos nós, discípulos, temos um desafio contra a hipocrisia. Todos nós. Eu, que vos falo aqui, tenho. E certamente Jesus tratou isso nos apóstolos, nos discípulos, porque ele sabia que seria uma tragédia para a liderança, para a vida com Jesus, para a vida cristã, permitir que a hipocrisia crescesse. Ele fala da hipocrisia e normalmente a hipocrisia vem do medo de ser julgado pelos outros. Ele diz, digo a vocês, meus amigos, os discípulos, versículo 4, não temam os que matam o corpo. Perceba que nós podemos cair na armadilha da hipocrisia quando a gente tem medo do que os outros vão dizer, vão nos julgar. O medo é a causa da hipocrisia. O medo de ser julgado pelos outros. Tome cuidado. Ele também disse que esse medo de confessá-lo publicamente vem, na verdade, dessa hipocrisia, esse medo gera hipocrisia e esse medo também gera negar Jesus publicamente. Perdão, confessar Jesus publicamente. O medo faz grandes estragos na nossa vida. Ele nos faz ficar com medo dos outros, ou o medo dos outros faz com que nós neguemos o Senhor e vivamos uma vida de ator. Não convém. Primeira advertência. Segunda advertência para a sua vida hoje, nessa oração do dia. Segunda, cuidado com a avareza.
Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. E aí Jesus vai dizer: quem foi que me colocou como juiz entre a partilha entre você e seu irmão? E Jesus traz uma recomendação, uma advertência. Tenham cuidado. Primeiro ele falou: tenham cuidado com a hipocrisia. Agora, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Tomem cuidado com a avareza. Ser rico não é problema, o problema é amar o dinheiro. Agora, é um grande desafio para o rico permanecer generoso, ser generoso. Na verdade, o escape do rico não ser avarento é ele ser generoso. Ele nunca deixar o dinheiro dominá-lo, e para ele não deixar o dinheiro dominá-lo, ele precisa partilhar esse dinheiro. Tome cuidado com a avareza. Tome cuidado. Você se lembra da parábola do semeador? Os espinhos que sufocavam a mensagem de Jesus no coração de uma pessoa era o quê? Preocupação com a vida e riquezas da vida. Epa! Tome cuidado com a avareza. Terceira advertência é do versículo 22 até o versículo 34. Tomem cuidado com a ansiedade. Também é fruto de medo. É medo do que vai acontecer. Ansiedade. Terceira advertência: tomem cuidado com as preocupações, ou seja, com a ansiedade. Ouça o que Jesus diz no versículo 22. A seguir, Jesus se dirige aos discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida. Ou seja, não se permitam serem tomados pela ansiedade ou o medo do futuro. Tome cuidado. A ansiedade causa muitos males. Se ela encontra em nossa vida espaço para frutificar, os frutos da ansiedade são catastróficos. Problemas físicos, problemas psicológico-psíquicos, problemas relacionais. Os frutos da ansiedade são catastróficos. Cuidado com a ansiedade. É a terceira advertência que Jesus deixa nesse capítulo. Quarta advertência. Versículo 35. Estejam preparados com o corpo cingido e as lâmpadas acesas. Quarta advertência. Cuidado. Primeiro é cuidado com a hipocrisia, cuidado com a avareza, cuidado com a ansiedade e cuidado com o corpo mole. Cuidado com o corpo mole, com a falta de prontidão. Cuidado com a falta de prontidão. Porque do versículo 35 até o versículo 30, até o versículo 53, Jesus está falando a respeito do servo ser vigilante. Cuidado com a falta de vigilância. Vigilância das coisas que Deus nos confiou. Ser fiel e ser multiplicador. Cuidado com a falta de vigilância. E por fim, do versículo 54 até o versículo 59, aí já preste atenção, versículo 54. Jesus disse ainda às multidões. A quinta advertência é para as multidões. As 4 primeiras para os discípulos. A quinta para as multidões. Sabe qual é? Cuidado com a insensatez espiritual. Isso mesmo. Cuidado com a insensatez, a falta de sabedoria espiritual. Cuidado com a tolice espiritual. Jesus disse ainda às multidões, versículo 54. Quando vocês veem uma nuvem subindo ao oeste, logo dizem que vai chover. O que ele está dizendo? Olha, vocês conhecem bem, vocês têm ciência das coisas do tempo, meteorológicas, mas
vocês não têm ciência das coisas espirituais, conhecimento, sabedoria, discernimento. Isso está levando vocês, aí você vai ver lá, olha, do 57 ao 59, está levando vocês à tragédia. Vocês sabem coisas do tempo, mas não sabem coisas de Deus. Cuidado com essa insensatez espiritual, essa tolice espiritual. São as 5 advertências. Primeiro, cuidado com a hipocrisia. Segundo, cuidado com a avareza. Terceiro, cuidado com a ansiedade. Quarto, cuidado com a falta de prontidão. Quinto, cuidado com essa tolice, insensatez em relação às coisas de Deus, o tempo de Deus. Sabe muito bem o tempo natural, mas não sabe as coisas do tempo de Deus. Cuidado com essa tolice. Essas são as 5 advertências de Lucas 12, Deus falando com a gente nessa oração do dia. Pastor, qual é o desafio de hoje? Pastor, me fala aí, qual é o desafio de hoje? O desafio de hoje é: você precisa analisar o que o medo está gerando em você. Porque 2 das advertências é fruto de medo. A advertência contra a hipocrisia é fruto do medo do que os outros vão dizer. E aí a gente se torna um ator. O medo muitas vezes nos leva a ser tomados de ansiedade, porque na verdade a ansiedade é medo. Analise quais são os frutos que o medo está gerando na sua vida. Hoje, tire esse tempo de reflexão. Tire. E a principal, o medo do futuro está gerando o quê? A ansiedade está gerando o quê na sua vida? Pastor, eu já estou com problemas de saúde. Pastor, eu já estou com problema nos relacionamentos. Pastor, eu já estou com problema de administrar meu tempo. Está vendo as tragédias e os frutos ruins da ansiedade? Hoje é dia de sondar o que o medo está gerando, principalmente em relação à ansiedade. E aí você vai tomar uma postura agora contra a ansiedade. Você vai fortalecer sua fé, você vai cuidar da sua saúde, em nome de Jesus, para ser sarado desse mal que é a ansiedade. Combinado? Então agora vamos orar em nome de Jesus. Senhor, 5 foram as advertências de Lucas 12. 5 foram as advertências que o Senhor nos deu nessa oração do dia. As Escrituras é o Senhor falando conosco. Agora nós falamos com o Senhor. Falamos a Deus que sim, muitas vezes o medo nos leva a vivermos como atores cheios de hipocrisia. Muitas vezes o medo nos leva a correr para os braços do dinheiro e sermos avarentos. Muitas vezes o medo nos leva, ó Deus, a sermos tomados pela ansiedade. Sim, ó Deus, livra-nos deste mal. Mas as advertências que o Senhor nos trouxe também de termos prontidão e de abandonarmos a tolice e insensatez espiritual, nós guardamos no coração. Ó Deus, eu peço por esse seu filhinho, essa sua filhinha. Hoje é dia de sondar as questões que envolvem preocupações. O desafio de hoje é sondar o medo em relação a preocupações do futuro e ela tratar essa ansiedade. Hoje, eu sei que o tratamento da ansiedade envolve a questão da fé, da oração, do jejum, do culto, envolve a questão, se necessário for, de medicação, envolve as questões de atividade física, alimentação e sono. E assim nós pedimos a Deus. Hoje é dia de vencer essa ansiedade, de não ser tomado por preocupações. E as outras 4 advertências nós guardamos no coração, porque foi o Senhor falando conosco. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta sua filhinha e esse seu filhinho. Em o nome de Jesus, amém e amém. 5 advertências de Lucas 12, de Deus falando com a gente a respeito da vida.
Deixa a curtida. Nossa meta é 100, manter nossos vídeos em 100, porque a gente quer aumentar a nosso alcance nessa plataforma. Seus pedidos de oração, quem sabe agora não é momento de colocar o seu nome ali, olha, em relação à ansiedade. Nos pedidos de oração para a gente estar orando por você. Compartilha com quem você ama. É a primeira vez? Se inscreva. Deixa aí o sininho para você receber todas as notificações. Então vá se cuidar. Hoje é dia de vencer a ansiedade, de sondar seu coração. Onde o medo, quais os frutos o medo está trazendo na sua vida. E graça e paz. Amém? Vai se cuidar, vai fazer uma caminhada. Vai amar o próximo. Deus abençoe.